Eu era ignorante demais e achava que fé era besteira. Destruía a capela do meu pai na fazenda. Mal sabia que tinha feito o maior pecado da minha vida. Meu nome é Augusto Nogueira, mas por aqui sempre me chamaram só de Guto. Já estou perto dos 50 anos, mas a história que carrego no peito começou uns anos atrás, quando meu pai partiu e deixou a fazenda nas minhas mãos. Para entender tudo, preciso falar dele primeiro. Raimundo Nogueira, homem simples, mas de fé do tamanho do céu. Trabalhador desde menino, enfrentava sol, chuva, cobra, doença de gado, mas nunca deixava de fazer o sinal da cruz antes de pegar na enxada. Diziam que meu pai tinha duas certezas na vida, que o leite da vaca só descia com paciência e que promessa feita tinha que ser cumprida. Quando era jovem, quase morreu picado por uma cobra no meio do pasto. Contava que ficou tonto, caiu no chão e ali mesmo fez a promessa. Se Nossa Senhora Aparecida desse a ele mais tempo de vida, levantaria uma capelinha no ponto mais alto da fazenda. Foi salvo e não pensou duas vezes. Eu era menino quando vi ele, de enxada na mão e suor no rosto, levantando tijolo por tijolo. Capelinha pequena, de telha velha, caiada de branco. Dentro, uma imagem de Nossa Senhora que ele comprou na cidade com o dinheiro da venda de bezerro. Ficava lá, no meio do pasto, cercada de flor de mato. Aquilo virou ponto de fé. Vaqueiro que passava, parava para rezar. Vizinhos vinham acender vela. Até a gente da cidade pequena vinha pedir bênção. Eu mesmo já vi homem duro de roça chorar ajoelhado ali. Mas eu nunca entendi. Desde menino, achava que era perda de tempo. Enquanto meu pai limpava a capela, eu sonhava era com trator, com plantação grande, com dinheiro do bolso. Sempre fui ambicioso. Os anos passaram e meu pai nunca largou da santa. Todo domingo, sem falhar, ele subia o pasto com um terço na mão e vela no bolso. Às vezes levava minha mãe junto, às vezes ia sozinho. Eu, raramente. Só ia quando era obrigado. Quando ele ficou velho, debilitado, parecia que a fé aumentava ainda mais. Já não tinha força no braço, mas tinha no joelho. Rezava horas, pedindo proteção para a terra, para os filhos, para os netos, até que chegou o dia. Pai partiu tranquilo, na cama, com um terço entre os dedos. Deixou para trás a fazenda, a memória e aquela capelinha no alto. E aí, a responsabilidade caiu em mim. Na hora do velório, veio gente de tudo quanto era canto. Não só pela amizade, mas pela devoção. Teve vaqueiro que chorou, dizendo que devia a vida ao santo da promessa do Raimundo. Teve senhora que contou graça alcançada. A cada história, eu senti um peso. Não só de luto, mas de cobrança. Quando a poeira baixou, sentei na varanda da casa grande, olhei para a terra estendida na minha frente e pensei, e agora? Eu que mando? Mas junto com esse pensamento veio outro. O povo continuou indo, acendendo vela, cuidando do lugar. Até alguns peões meus passavam lá antes de começar o serviço. Eu ficava olhando de longe, com os dentes cerrados. Vão rezar, mas quem paga salário sou eu, resmungava sozinho. Por dentro, o incômodo crescia. Sentia como se a sombra do meu pai ainda mandasse mais do que eu, mesmo morto. A capela era o símbolo disso. Uma tarde, subi o pasto sozinho e fiquei de frente para ela. O vento balançava o telhado de telha velha e o silêncio era pesado. A imagem da santa me olhava de dentro, serena como sempre. Senti um arrepio estranho. Isso aqui não faz sentido nenhum, murmurei, quase sem voz. Naquele momento, eu já sabia. Cedo ou tarde, alguma coisa ia acontecer entre eu e aquela capela. Os primeiros meses depois da morte do meu pai foram um turbilhão. A fazenda parecia respirar dele ainda. Os peões trabalhavam do mesmo jeito, a rotina seguia igual. Até as galinhas pareciam botar no mesmo horário. Mas tinha algo que me incomodava como pedra no sapato: a capelinha. Meu pai mal tinha partido e já tinha gente subindo o pasto todo domingo, levando vela, flor, terço. Eu olhava da varanda com a xícara de café na mão e via aquele cortejo de gente simples caminhando, alguns a pé, outros de cavalo, uns de bicicleta. Tudo atrás de um altarzinho de tijolo que eu considerava inútil. Aquilo me corroía. Para mim, fé era atraso.
Enquanto eles estavam lá rezando, eu pensava em contas, em produção, em como modernizar a fazenda. O mundo estava correndo, mas parecia que aqui dentro o relógio tinha parado. Um dia acordei cedo e fui para o curral. Os peões estavam parados em círculo, rezando o terço antes de pegar na lida. Fiquei de longe observando até que a raiva subiu. Ô, rapaziada, gritei. O gado não espera, não. Vocês acham que reza enche coxo? Eles se entreolharam, meio sem graça, mas não responderam. Voltaram devagar para o serviço, com a cabeça baixa. Um deles, o mais velho, chamado Zé Bento, me encarou com um olhar triste. Patrão, seu pai nunca deixou a gente começar o dia sem benzer. Meu pai morreu, Zé. Rebati seco. Agora é outra ordem. Aqui dentro o que vale é trabalho, não reza. Ele respirou fundo, mas não disse mais nada. Só que esse atrito não parou ali. Dias depois, encontrei Dona Teresa, vizinha antiga, subindo para o pasto com um ramalhete de flor na mão. Parei ela no caminho. Dona Teresa, a senhora vai fazer o que aí em cima? Vou levar flor para a mãezinha, ué. Sempre fiz isso. Seu Raimundo ficava feliz. Pois eu não fico. Essa capela não é lugar de visitação. A senhora está entrando na minha fazenda sem pedir licença. Ela me olhou firme, sem medo, e respondeu. Essa terra pode até estar no seu nome, Guto, mas aquele altar não é só seu. É de todo mundo que tem fé. Aquilo me queimou por dentro. Quem ela pensava que era para dizer que uma coisa dentro da minha fazenda não era só minha? Mordi os lábios de raiva, mas deixei ela passar. Naquela noite, sentei na varanda e fiquei olhando a capela de longe. O luar batia no telhado branco e dava até para ver um brilhinho na janelinha onde ficava a imagem. Senti um arrepio, mas não de devoção, de incômodo. Era como se a presença do meu pai ainda estivesse lá, me vigiando. Falei em voz alta, só para mim mesmo. Isso aqui precisa acabar. No outro domingo, acordei com um barulho de gente. Olhei pela janela e vi uns 15 vizinhos reunidos diante da capela. Rezavam em voz alta, o eco corria pelo pasto. O coração me encheu de raiva. Fui até lá montado no cavalo. Cheguei no veio da oração. Todo mundo se calou quando me viu. "Vocês não têm o que fazer, não!" gritei. "Essa fazenda não é santuário, é lugar de trabalho." Um dos vizinhos, seu Ernesto, homem velho, mas de língua afiada, respondeu. "Guto, seu pai fez promessa. Essa capela não é enfeite, é paga de milagre. Mexer nisso é mexer com Deus." "Milagre a trator plantando e colhendo", retruquei, já vermelho de raiva. "Isso aí é atraso, e se depender de mim, essa capelinha não dura mais muito tempo." O povo se entreolhou, chocado. Alguns começaram a recolher suas coisas. Outros me olharam com tristeza, como se eu fosse um perdido. Voltei para o casarão bufando, com o coração acelerado. Entrei na cozinha e joguei o chapéu na mesa. A dona Lúcia, minha esposa, me olhou assustada. "Que foi, homem? Esse povo acha que manda mais na minha terra do que eu." Respondi, quase cuspindo as palavras. "Tudo por causa daquela capelinha inútil." Ela tentou acalmar. "Augusto, não fala assim. Seu pai fez promessa." "Chega, Lúcia!" cortei. "Promessa de morto não segura vivo. Essa capela vai pro chão." Ela ficou em silêncio, me olhando como quem vê alguém se perder. Naquela noite, deitei na cama, mas o sono não veio. Ficava só olhando pro teto, ouvindo o vento bater na janela. Cada vez que fechava os olhos, me vinha a imagem do meu pai subindo o pasto com o terço na mão, e a raiva aumentava. No outro dia cedo, chamei 2 peões de confiança, Zé Pequeno e Nivaldo. Falei sem rodeio. Quero aquela capela derrubada, até o fim da semana. Eles se entreolharam, assustados. "Patrão, o senhor tem certeza?" perguntou Nivaldo. "O povo não vai gostar. O povo não paga o salário de vocês. Quem paga sou eu. Façam o que estou mandando." E foi assim que a decisão amarga saiu da minha boca. Eu sabia que dali em diante não tinha volta. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. O dia que eu tinha marcado chegou. Ainda lembro como se fosse hoje. O céu cinzento, vento seco cortando o rosto e um silêncio estranho pairando sobre a fazenda. Acordei cedo, tomei café sem fome e já fui chamando os 2 peões, Zé Pequeno e Nivaldo.
que eu tinha encarregado de cumprir a ordem. Hoje é o dia. Quero essa capela fora da minha vista. Eles abaixaram a cabeça, não responderam nada, pegaram as ferramentas, martelo, pá, enxada, e subiram o pasto comigo. A cada passo, parecia que meu coração batia mais forte. Mas não era de arrependimento, era de raiva misturada com nervosismo. Quando chegamos lá em cima, a capelinha estava do mesmo jeito de sempre. Caiada de branco, telha antiga e dentro a imagem de Nossa Senhora com seu manto azul desbotado pelo sol. Uma vela que alguém tinha deixado ainda queimava no canto. O cheiro de cera misturado com flor do campo me atingiu como lembrança do meu pai. Respirei fundo e falei seco. Derrubem. Os homens hesitaram. Nivaldo tirou o chapéu da cabeça, coçou a testa e murmurou: Patrão, é mesmo para fazer isso? Tô mandando, Nivaldo. Não quero discussão. Eles se entreolharam. O Zé Pequeno, sem coragem de me encarar, foi o primeiro a bater o martelo contra a parede da capelinha. O som ecoou no campo vazio, como um trovão. Cada batida parecia arrancar um pedaço da lembrança do meu pai. Com algumas pancadas, a parede começou a rachar. A imagem lá dentro balançava com tremor. Eu segurei o ar, esperando. Até que, num estalo seco, a parede cedeu e a imagem caiu no chão, rolando pela terra. Ela quebrou em duas partes, o corpo de um lado, a cabeça de outro. Vi aquilo acontecer diante dos meus olhos. Por um segundo, senti um arrepio que me travou, mas logo engoli seco e mandei: junte os restos, quero tudo queimado. Os homens recolheram os pedaços, junto com madeira, telha e tijolo, e montaram uma pilha. Fizeram uma fogueira improvisada, jogaram tudo em cima. Quando o fósforo riscou, a chama pegou rápido, lambendo cada pedaço como se tivesse fome. O fogo cresceu, alto, vermelho. As rachaduras da imagem foram engolidas pelas chamas. Eu fiquei de braços cruzados, olhando firme, tentando mostrar força. Foi aí que o povo começou a chegar. Primeiro, umas mulheres do vilarejo, trazendo flor. Quando viram o fogo, gritaram. Uma delas, Dona Teresa, correu na minha direção, chorando. Guto, o que é isso, menino? Você enlouqueceu? Isso é a santa do seu pai. Santa não paga conta, Dona Teresa, respondi com voz dura. Isso aí é atraso. O futuro é máquina, não velhinha em tijolo. Mas gente foi se juntando. Peões pararam o serviço e subiram correndo. Até vizinhos apareceram. Alguns tirando o chapéu em respeito às chamas, outros me olhando com raiva. Seu Ernesto, o mais velho dos vizinhos, apontou o dedo na minha cara. Você tá comprando briga com o céu, Guto. Derrubar promessa é coisa que não se faz. Eu ri de deboche, mesmo com o coração disparado. Promessa de morto não manda em vivo, Ernesto. Essa fazenda agora é minha e aqui quem decide sou eu. As chamas subiram mais alto. O barulho do fogo estalando parecia engolir até a respiração do povo. O cheiro de barro queimado e tinta queimada encheu o ar. Alguns começaram a rezar em voz alta. Outros viraram o rosto para não ver. Eu fiquei parado, encarando o fogo, como se estivesse provando para todo mundo, e até para o meu pai morto, que agora era eu quem mandava. Quando as chamas começaram a baixar, só restava cinza e carvão. A imagem que um dia tinha sido devoção de tantos, agora era pó, misturado no chão. Pronto, falei, cuspindo no lado. Tá feito. O povo foi embora devagar, murmurando, chorando. Alguns me chamaram de louco, outros disseram que eu ia se arrepender, mas eu não dei ouvidos. Voltei para o casarão, lavei o rosto e tentei seguir o dia como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, deitei cansado, mas o sono não veio. Quando finalmente adormeci, tive um sonho que me gelou o corpo. Sonhei com meu pai. Ele estava sentado na varanda da casa grande, chapéu na mão, olhando fixo para mim. Não falava nada, só olhava. E aquele olhar não era de raiva, era de tristeza profunda, como quem vê o próprio filho se perder. Acordei suado, coração disparado,
a respiração curta. Levantei, bebi água, tentei esquecer, mas o rosto do meu pai ficou gravado na minha mente, me seguindo como sombra. E no fundo, mesmo sem admitir, eu sabia. Aquele silêncio dele pesava mais que qualquer palavra. Depois que mandei derrubar e queimar a capelinha, achei que tinha tirado um peso das costas. Voltei para o casarão com a sensação de que, dali para frente, as coisas iam andar do meu jeito. Mas o que veio foi diferente. Nos dias seguintes, o tempo fechou de um jeito estranho. Céu cinzento, vento quente, mas nada de chuva. Os pastos foram secando aos poucos, as folhas das árvores murchando como se tivessem sede. Eu dizia para mim mesmo que era coisa normal, que seca sempre existiu, mas no fundo algo me incomodava. Com 2 semanas, o milho que eu tinha plantado começou a amarelar antes da hora. A mandioca deu sinal de raiz podre. Até o feijão, que sempre vingava, secou no pé. Fui andando pelo roçado, arrancando espiga, olhando raiz, e a raiva subia. Maldita seca! Resmungava, chutando o torrão de terra. Isso é só falta de água, não tem nada a ver com fé. Mas os peões pensavam diferente. Um deles, o Zé Bento, veio falar comigo no currão. Patrão, desde que o senhor mandou queimar a capela, nada mais presta. Não é coincidência, não. Isso é castigo da santa. Quando eu ouvi aquilo, explodi. Castigo coisa nenhuma. Isso é tempo ruim, só isso. Vai trabalhar, Zé. Ele abaixou a cabeça, mas vi no olhar dele que não acreditava em mim. E parecia que cada dia vinha uma paulada nova. As vacas começaram a dar menos leite, o pasto virou chão rachado, os porcos ficaram magros, a água do poço baixou, ficou turva, com gosto ruim. Até as galinhas, que nunca falhavam, pararam de botar direito. Eu tentava manter a calma, mas o nervoso me comia por dentro. Ia pra cama e não dormia. Levantava irritado, brigava com todo mundo. 1 mês depois da destruição da capela, a crise já tinha virado desespero. Funcionários começaram a pedir conta. Primeiro foi o Zé Pequeno. Veio até mim, chapéu na mão. Patrão, me desculpa, mas não fico mais não. Aqui virou lugar pesado. Vou tentar a vida na cidade. Depois foi o Nivaldo. Disse que a mulher não queria mais morar numa terra sem bênção. Fiquei sozinho com poucos ajudantes e ainda assim desanimados. O povo da vizinhança também começou a se afastar. Ninguém mais vinha pedir licença para rezar no pasto, nem bater papo na porteira. Quando passavam, olhavam de longe, balançando a cabeça, cochichando. Dona Teresa, aquela vizinha antiga, me encontrou um dia na estrada e falou sem rodeios. Guto, eu te avisei, não se mexe com promessa. Você não quebrou seu tijolo, você mexeu com coisa sagrada. Eu, com orgulho ferido, respondi atravessado. Dona Teresa, não vem botar medo em mim. Isso é seca, é praga, é azar. O resto é conversa de beata. Mas quando virei as costas, as palavras dela ecoaram no meu peito. Aos poucos, fui perdendo o controle. Os dias eram de trabalho duro, sem resultado. Eu levantava antes do sol, suava, tentava salvar o que restava, mas parecia que a terra cuspia meu esforço de volta. Às vezes eu ficava parado no meio do roçado seco, olhando para o horizonte rachado, e uma angústia tomava conta. Para afogar o peso, comecei a beber. No começo era uma pinga no fim do dia, depois virou garrafa no meio da tarde. A bebida me dava uma falsa coragem, mas na verdade só me deixava mais irritado. Brigava com os poucos peões que restavam, discutia com a Lúcia por qualquer coisa, falava alto, chutava a cadeira, batia a porta. Uma noite, depois de encher a cara, sonhei de novo com meu pai. Ele estava sentado na mesma varanda, chapéu na mão, calado, me olhando com tristeza. Acordei com o coração disparado, suado, a cabeça latejando, mas mesmo assim, no outro dia, voltei a repetir os mesmos erros. Eu ainda resistia a acreditar que aquilo tinha alguma ligação com a santa. Me agarrava na ideia de que era só azar, só seca, só má sorte. Mas, no fundo, cada vaca magra, cada espiga seca, cada pedido de demissão dos peões era como uma voz me dizendo: você mexeu no que não devia. E eu, orgulhoso, fingia que não escutava. Mas a verdade é que a fazenda que um dia foi orgulho do meu pai estava virando ruína diante dos meus olhos, e eu, ao invés de assumir, me afundava cada vez mais. Se a seca e a praga já tinham me deixado de joelhos,
As dívidas vieram para me derrubar de vez. O gerente do banco começou a me ligar sem parar. Primeiro cobrava com jeito, depois com ameaça. Senhor Augusto, a prestação do financiamento já venceu há 3 meses. Se não regularizar, vamos ter que tomar providências legais. Eu desligava o telefone com raiva, mas por dentro sentia medo. Não tinha dinheiro nem para pagar a ração dos bichos, quanto mais banco. Um dia, recebi a visita de um cobrador. Homem alto, terno suado, prancheta na mão. Sentou na minha cozinha, tomou café e foi direto ao ponto. O senhor está em atraso grave. A fazenda pode ser penhorada. As palavras ficaram martelando na minha cabeça. Fazenda penhorada. O chão me fugiu dos pés. A mesma terra que meu pai suou a vida inteira para deixar de herança, agora podia ser levada como nada. A cada cobrança eu bebia mais. A pinga virou companhia de todos os dias. No começo, um copo para aliviar. Depois, a garrafa inteira. Me escondia no galpão, no curral, na varanda. A bebida queimava a garganta, mas parecia anestesiar a dor. Dona Lúcia tentou me segurar. Augusto, pelo amor de Deus, para com isso. A pinga não vai trazer chuva. E a tua reza vai? Respondi ríspido, jogando o copo na mesa. Ela chorava em silêncio. E eu fingia não ver. Até os filhos começaram a se afastar. Um deles, o mais velho, disse: Pai, desse jeito o senhor vai acabar sozinho. E eu, orgulhoso, rebati: melhor sozinho do que cercado de gente me julgando. Mas a verdade é que já estava sozinho. Os poucos peões que restavam pediram conta. Lugar amaldiçoado não dá futuro, disseram. O curral ficou vazio, o roçado seco, o terreiro silencioso. As noites eram as piores. Eu me sentava na varanda com a garrafa, olhando para o breu, ouvindo só o grilo e o vento. E lá vinha de novo a imagem do meu pai. Nos sonhos, ele aparecia calado, sentado, chapéu na mão. Nunca dizia uma palavra. Só me encarava com os olhos marejados. Aquilo me destruía mais do que qualquer cobrança de banco. Comecei a evitar dormir. Passava a madrugada acordado, bebendo, rondando pela fazenda como alma penada. O gado magro mungindo, as galinhas quietas, os cachorros sem latir. Era como se até os bichos sentissem que aquele lugar tinha perdido a vida. Teve uma noite em que perdi a cabeça de vez. Tinha bebido além da conta e saí andando pelo pasto seco. Cheguei até o lugar onde antes ficava a capelinha. O chão ainda tinha marcas da fogueira, cinza misturada com terra. Me ajoelhei ali, batendo o punho no chão, e gritei: Tá vendo, pai? Tá vendo o que sobrou? Só pó! Sua promessa não valeu de nada! O vento soprou forte naquele instante, levantando poeira no meu rosto. Por um segundo, me senti pequeno, esmagado pelo silêncio. Mas a raiva logo voltou, e voltei para o casarão tropeçando, chinando tudo. As semanas seguintes foram só decadência. O armazém cortou meu fiado, o banco ameaçava vir com oficial de justiça. As vacas morreram de sede uma a uma. A água do poço secou de vez. Até os pés de manga do quintal, que nunca tinham falhado, estavam secos. Eu, Augusto Nogueira, que um dia sonhei em ser fazendeiro grande, virei sombra de mim mesmo. Barba por fazer, roupa suja, cheiro de pinga. Passava o dia sentado na cadeira da varanda, olhando para o nada, com a garrafa na mão. A vizinhança já não falava mais comigo. Uns me evitavam, outros diziam por trás: mexeu com promessa, agora tá pagando. E eu, mesmo sem admitir, sentia que podia ser verdade. Naquele fundo de poço, até a fé que eu nunca tive começou a me cutucar. Às vezes olhava para o céu seco e perguntava baixinho: e se eu tiver errado? Mas logo a raiva respondia: não, não é fé, é azar, é tempo ruim. E assim eu seguia, me afundando cada vez mais, resistindo a acreditar, mas cada vez mais perto de perder até a sanidade. Era ruína completa. Eu tinha quebrado a capela, queimado a santa, perdido a lavoura, o gado, os peões, a confiança da família. Só me restava a solidão, a bebida e os olhos silenciosos do meu pai me olhando nos sonhos. E foi nesse estado, sujo, cansado e derrotado,
que um dia, sem querer, acabei esbarrando num pedaço de algo que eu nunca mais esperava ver. Era fim de tarde, sol vermelho se escondendo atrás do morro, quando saí cambaleando pelo pasto seco. Eu tinha bebido menos naquele dia, talvez por falta de coragem, talvez por falta de dinheiro. Andava arrastando as botas, chutando o torrão de terra, sem rumo, só tentando espantar a agonia que morava no peito. O vento soprava quente, levantando poeira que grudava no rosto. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o estalo da terra rachando. E foi nesse silêncio que cheguei ao lugar onde um dia tinha ficado a capelinha do meu pai. O chão ainda carregava marcas escuras da fogueira, cinza misturada com pedra, restos de tijolo espalhados. Eu olhei para o vazio e senti um peso enorme no peito. Era como se aquele pedaço de terra fosse um espelho da minha alma, seco, quebrado, morto. Me agachei sem saber por quê. Comecei a mexer na terra com a ponta dos dedos como quem procura nada. Foi então que senti algo duro, diferente. Escavei mais um pouco e puxei. Era o pedaço da imagem, pequeno mas inteiro, parte do manto azul com as cores ainda vivas, sem rachadura. Na hora, minhas mãos tremeram. O coração disparou. Segurei aquele pedaço contra o peito e fiquei parado, sem conseguir respirar direito. As lágrimas vieram sem pedir licença, escorreram grossas, queimando o rosto. Me ajoelhei na poeira e chorei, como criança. Eu destruí tudo, murmurei. Eu mesmo botei fogo. Eu mesmo acabei com a promessa do meu pai. E ainda assim a senhora ficou aqui, escondida, esperando eu voltar. Foi como se naquele momento uma pedra enorme saísse de cima de mim. O orgulho, a raiva, a resistência, tudo desmoronou. Eu era só um homem fraco, perdido, com um caco de barro na mão e um coração estilhaçado. Fiquei ali até o sol sumir, abraçado naquele pedaço, falando baixinho, sem roteiro, sem oração decorada. Me perdoa, mãezinha. Eu não sabia o que fazia. Eu estava cego. Se ainda existe chance, me mostra que não é tarde demais. Voltei para o casarão devagar, como quem carrega um tesouro. Quando entrei na cozinha, Dona Lúcia me olhou surpresa. Augusto, o que é isso? Abri a mão e mostrei o pedaço. Os olhos dela se encheram de lágrimas na hora. É ela, Augusto! Ela voltou! Colocamos o pedaço em cima da mesa, acendemos uma vela e ficamos os dois ajoelhados ali, em silêncio, só deixando as lágrimas falarem por nós. Foi a primeira vez em muito tempo que rezei de verdade, não com a boca, mas com o coração. Naquela noite, dormi pesado, sem precisar de pinga. E os sinais começaram logo depois. Na manhã seguinte, acordei com um cheiro diferente no ar. Saí na varanda e percebi que o vento estava mais fresco. O céu, que há meses só mostrava sol rachado, estava carregado de nuvens escuras. Pouco depois, a chuva caiu, mas não foi chuva comum. Caiu forte só dentro da minha fazenda. Eu olhava para o terreno do vizinho, seco, mais adiante poeira, e ali, nos meus pastos, água grossa caindo, lavando tudo. Corri para o terreiro, deixei a água bater no rosto, levantei os braços e chorei de novo. Lúcia saiu atrás de mim e disse, rindo e chorando, é resposta, Augusto, é resposta da mãezinha. O cheiro de terra molhada encheu o ar e junto com ele veio o renascer. 2 dias depois começaram a aparecer os primeiros brotos no roçado. Verde novinho, forte, como se a vida tivesse decidido voltar. Até a horta, que eu já tinha dado como morta, deu sinal de alface e couve brotando outra vez. Os animais também reagiram. As galinhas voltaram a encher o ninho de ovos. Uma vaca, que eu já tinha dado como perdida, levantou sozinha e começou a mugir alto, pedindo pasto. Até os cachorros, que viviam deitados tristes, voltaram a correr pelo terreiro. E eu, que há pouco tempo só via desgraça, comecei a sentir esperança. Mas não era só a terra e os bichos, era dentro de mim. O peso do peito começou a aliviar, o gosto amargo da bebida perdeu força. Em vez de raiva, comecei a sentir vontade de reparar. Peguei o pedaço da imagem e decidi, não ia mais deixar escondido. Fiz um altar improvisado no canto da sala. Botei uma toalha branca e a vela. Toda noite, eu e Lúcia nos ajoelhávamos ali. Não era oração bonita, não era terço completo. Era só conversa. Mãezinha, me mostra o caminho. Eu errei, mas quero consertar. E parecia que ela respondia.
nos detalhes. Uma nuvem que trazia sombra no calor, um broto que nascia sem explicação, uma conta que eu achava que não ia conseguir pagar e, de repente, se resolvia. Ainda não era vitória. As dívidas continuavam, o banco seguia pressionando, mas agora eu sentia que não estava sozinho. E só quem já se sentiu abandonado sabe o valor que isso tem. Eu tinha caído fundo, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que podia ter saída. O pedaço da imagem que eu tinha encontrado não saiu mais das minhas mãos. Eu acordava, olhava para ele. Ia dormir, deixava em cima do altar improvisado na sala. Aquilo virou meu norte. Mas, ao mesmo tempo, dentro de mim crescia a certeza. Não podia deixar a promessa do meu pai no pó. Foi numa manhã de sábado que tomei a decisão. Chamei Lúcia e falei: eu vou reconstruir a capelinha. Ela olhou para mim com os olhos marejados, mas não disse nada. Só apertou minha mão, como quem diz: agora você entendeu. Subi o pasto sozinho, com o coração batendo forte. O lugar ainda tinha marcas do fogo, a terra preta, os restos de tijolo espalhados. Me ajoelhei ali, encostei a testa no chão e chorei. Não era choro de raiva nem de desespero, era choro de arrependimento. Pai, me perdoa. Eu destruí o que o Senhor construiu com fé, mas agora eu vou levantar de novo, nem que seja com minhas próprias mãos. No mesmo dia, comecei a juntar material. Tijolo velho que estava encostado no galpão, madeira de sobra, telha quebrada. Fui catando o que tinha, mas logo o povo começou a perceber. Primeiro apareceu o Zé Bento, aquele peão antigo que tinha ido embora. Trouxe uma carroça cheia de areia. Patrão, eu não podia deixar de ajudar. Essa capela também é minha. Depois veio Dona Teresa, vizinha que sempre me criticou. Trouxe um vaso de flor e disse: não guardo mágoa, Guto. A mãezinha pediu para eu vir. Um a um foram chegando. Ernesto com um saco de cimento, outros com telha, com enxada, até com comida para alimentar quem trabalhava. Em poucos dias, a solidão virou mutirão. A cada tijolo assentado, parecia que um peso saía do meu peito. O barulho do martelo, o cheiro de massa fresca, a poeira levantando, tudo soava como música. Eu ajudava também, carregando pedra, passando argamassa, suando como nunca. Depois de 3 semanas, a capelinha estava de pé de novo. Branca, firme, com telhado novo. No centro, um nicho preparado para receber a imagem. A mesma imagem queimada não existia mais inteira, mas o pedaço que resistiu foi colocado lá dentro, protegido em vidro, como cicatriz viva da fé que renasce. O padre da vila veio celebrar a primeira missa. Nunca vi tanta gente reunida naquele pedaço de terra. Vieram de longe, de cavalo, de carroça, até da cidade vizinha. O povo enchia o pasto, rezando em uníssono. Quando chegou a hora de colocar o pedaço da imagem no altar, o padre me chamou. Minhas mãos tremiam. Peguei aquele fragmento com cuidado, segurei contra o peito e falei alto para todos ouvirem. Eu destruí com minhas mãos, mas com a ajuda da mãezinha e de vocês, eu levanto de novo. Coloquei o pedaço no nicho. O povo aplaudiu, gritou, chorou, e naquele momento senti que meu pai sorria lá de cima. Mas não foi só a capelinha que renasceu. A fazenda também começou a se levantar. As chuvas voltaram no tempo certo. A lavoura, que antes só dava espiga seca, agora florescia com milho cheio, feijão grosso, mandioca de raiz firme. O pasto ficou verde, as vacas engordaram, o leite voltou a encher o balde. Os peões que tinham ido embora começaram a voltar, pedindo trabalho de novo. A fazenda recuperou vida. E junto com a fazenda, a vila também. O povo dizia que até o comércio da cidadezinha ganhou movimento, porque a produção da fazenda tinha voltado com força. Aos poucos, tudo entrou nos eixos. O banco, que antes ameaçava tomar minhas terras, agora aceitava pagamento, porque eu tinha de onde tirar. O armazém voltou a me vender fiado, confiando, e eu, pela primeira vez, não devia mais para ninguém.
Mas a maior mudança não foi no bolso, foi no coração. A raiva deu lugar à paz. A solidão deu lugar à amizade. A bebida perdeu espaço para oração. E eu, que antes zombava da fé do meu pai, agora acordava cedo todo dia para acender vela no altar. Isso aqui não é obra minha, é da mãezinha. No aniversário de 1 ano da reconstrução, organizamos uma grande festa. Teve missa campal, procissão com imagem nova doada por uma família da vila, comida farta, música de sanfona. O povo veio em peso. No fim da procissão, me chamaram para falar. Subi num caixote, olhei para a multidão e disse: eu sou a prova viva de que o orgulho só leva a gente para baixo. Eu queimei a promessa do meu pai achando que era atraso. Perdi tudo. Terra, gado, amigos. Até minha família quase perdi. Mas Nossa Senhora não me largou. Ficou aqui, escondida no barro, esperando a hora de me resgatar. Hoje eu digo com todo o coração. Foi ela que levantou minha fazenda. Foi ela que levantou a vila. Foi ela que levantou a minha vida. Desci do caixote chorando. Ajoelhei na frente do altar e beijei o pedaço da imagem. O povo aplaudiu. Alguns gritavam: Viva Nossa Senhora Aparecida! Outros choravam em silêncio. Naquele momento, entendi que a fazenda tinha renascido. Mas eu também. Eu, Augusto Nogueira, o homem que queimou a fé do pai, agora era testemunha viva de que promessa não morre no fogo. E assim, com a capelinha de pé, a fazenda produzindo, a vila sorrindo de novo, terminei de escrever o capítulo mais duro e mais bonito da minha vida. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.